Legal, gente, estamos de volta e agora vamos conversar então sobre a doença do alcoolismo. Aqui conosco, como eu já falei no início, o Dr. José Leão de Carvalho Júnior, ele que é médico psiquiatra da Clínica Nova Esperança. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Vamos chamar o senhor de Dr. Leão. Obrigada. Pronto. Dr. Leão mesmo, Dr. Leão né? Júnior. E tem, né, doutor? Leão Júnior aqui na cidade, né? Mas não é da família Leão. Não. É só uma coincidência. Eu até falei, abri o programa, doutor, dizendo, é uma doença o alcoolismo ou não? É uma Como doença. Que é considerado? O alcoolismo é uma dependência química. É um tipo de dependência química, né? É considerado doença não faz muito tempo, meados do século passado só, que foi incorporado pela medicina como doença. Então ele já está no CID? Está no CID, é o F10, é o alcoolismo. Então, a dependência química é um capítulo, né? E o alcoolismo é um subcapítulo dentro da dependência química. Ok. Como é que a gente faz para diagnosticar uma pessoa em casa está com problema? A gente tem observado que ela começou a beber diariamente, frequentemente. Como é que são as frequências? Como é que a gente consegue ver que a pessoa está precisando de ajuda e não percebeu ainda? Não é muito fácil, porque é uma doença que aparece de maneira insidiosa, ela é progressiva, ela aparece devagarinho. Quando a família percebe que está tendo algum prejuízo no funcionamento social da pessoa, ou a própria pessoa começa a perceber que não está trabalhando tão bem, que está tendo perdas afetivas, perdas econômicas, fica mais evidente, né? Mas aí pode ser muito tarde até. Para poder ajudá-la. Então, e é uma coisa assim hereditária também, esse tipo de... A gente acha que sim, né? A gente acredita que sim. Não existe nenhuma comprovação ainda de quais são as alterações genéticas que dão propensão à dependência química como um todo, não só do alcoolismo. Mas a gente acredita por diversos estudos assim que tem que ter alguma diferença entre as pessoas, porque todo mundo experimenta álcool, né? Bebida alcoólica, todo mundo. Sim. E não é todo mundo que vira alcoolista doença. Sim. E a proporção é mais ou menos igual no mundo todo. É mais ou menos 10% de quem experimenta bebida alcoólica fica dependente, 90% não. É muito pouco. Então, esses 10% não é tão pouco se a gente pensar na população do mundo, né? Assim, É verdade. Mas assim, a maioria das pessoas pode beber e não vai desenvolver a doença, né? E como que começa? Sempre com uma cervejinha? Depois mas geralmente vai para uma pinguinha, para uma dosezinha. Com limão, por favor. Com limão, com a caipirinha. Como que começa assim? Geralmente começa na adolescência. Né? Na adolescência. Né? Para poder, assim, a pessoa se enturmar, para poder se sentir mais desinibido, para poder sentir mais à vontade. As pessoas falam que é gostoso. A gente tem no Brasil uma cultura de que a bebida é uma coisa boa. Né? Tomar uma cerveja tem o verão, tem aquelas mulheres bonitas, e é associada a prazer. Dentro das famílias da gente, a gente estimula que os adolescentes, as crianças veem os adultos nas festas bebendo, então fica uma coisa de comemoração, uma coisa bacana e tal. Doutor José, existem estudos mostrando quem está mais propenso ao vício do alcoolismo, homens ou mulheres, ou não existe um estudo a respeito? Tem muitos estudos. O que a gente nota é que existem mais homens dependentes químicos, sim, mais alcoolistas do que mulheres. Mas a gente entende como está aumentando proporcionalmente o número de mulheres dependentes químicas mais do que de homens. Pelas curvas, assim, provavelmente em mais alguns anos vai estar igual. É uma válvula de escape? Isso o que acho que está mudando é que assim, a cultura da gente está mudando. Assim, quando eu era adolescente, assim, a tendência das famílias era estimular os meninos adolescentes a beberem. Não as mulheres. As meninas eram mais protegidas. Hoje em dia já está igual. Doutor, você sabe que eu sou de cidade de interior. Tenho minha família, a maioria são de lá. E é impressionante como não existe uma família em cidade do interior que não tenha alguém que já sofreu de alcoolismo ou que está em tratamento. É bastante frequente. Digamos assim, tem uma procedência maior cidades de interior ter esse caso, ou também cidades maiores, metrópoles? Como eu falei, assim, é mais ou menos 10% da população. O que eu acho que é a diferença numa cidade pequena para Curitiba é que na cidade pequena a gente sabe
Curitiba se esconde. A notícia gira mais rápido. Exatamente, você não fica sabendo das coisas numa cidade pequena. Então, pegando um gancho dessa pergunta aí, doutor, existem estudos mostrando, em termos de classe social, se pessoas classe A ou classe C, umas bebem mais do que as outras, ou não existe estudo a respeito? Também é 10%. Sempre esse é o no geral? Em torno de 10%. O que muda nesses 10% é o tipo de droga que a pessoa usa. Se for dentro da bebida, o tipo de bebida. Ok. Mas classe social interfere nas drogas. Eu sei mais ou menos o tipo de droga. O tipo de droga. Por exemplo, a pessoa que tem mais poder aquisitivo vai usar mais cocaína? E o uísque. E o uísque, O que caracteriza, doutor José Leão, realmente uma dependência química, no caso aqui do álcool, seria a quantidade ingerida, a periodicidade, a frequência, porque hoje a maioria das pessoas, quando você pergunta, você bebe socialmente, mas socialmente quanto? Todo dia, né? Todo dia? Né? Qual que é o limiar de alguém que, se é que a gente pode usar esse termo, bebe socialmente por alguém já dependente do álcool? O que a gente aconselha é que quem faça essa diferenciação, ou seja, fazer o diagnóstico, seja um profissional, psicólogo ou psiquiatra. Assim, rapidamente, o que precisa ser visto para caracterizar se a pessoa está doente ou não, são, assim, pela Organização Mundial de Saúde, até dentro do CID, que você citou anteriormente, é estipulado assim, precisa ter 3 aspectos de uma meia dúzia que são citados ali nos últimos 12 meses. Por exemplo, se ela teve um episódio de compulsão, de desejo muito intenso pela substância, seja álcool ou droga, é igual, tá? Indiferente. Uma vez nos últimos 12 meses. Ou se teve algum episódio de não conseguir parar, assim, perder o controle de começo, quantidade e fim, né? Se teve um episódio de uso muito grande, é um outro aspecto. Se começou a desenvolver, se começa a perceber que tem, assim, se não usar a substância, todo dia ele toma um vinhozinho, mas se ele não toma, ele tem alguma alteração física. É o que a gente chama síndrome de abstinência. Ou tremor, no caso do alcoolista, ou ficar muito irritado, no caso da maconha. Assim. E o que vicia mais rápido? É verdade mesmo isso? Desculpa, existe um tremor nas mãos, a gente até brinca, né? Quando alguém treme, tá vendo lá? Formar o pulso, a gente até brinca, existe essa brincadeira muscular. Mas esse período mínimo de abstinência, doutor, ele já causa essa falta de controle no sistema nervoso central? É um dos sinais de... Olha aí, ó. Tá vendo? É um dos sinais da doença. Um dos. Tem outros, né? Tendo 3 desses sinais, fica claro o diagnóstico de doença. Isso é feito numa anamnese, né? Isso, uma anamnese, conversando com a pessoa, com a família, porque tem outros... Essa doença ainda é considerada um tabu no Brasil e no mundo? Tem muito preconceito. A pessoa tem dificuldade para assumir, eu tenho uma dependência ao álcool, a ponto de procurar um profissional? Existe muito preconceito, e isso tem muitas razões, até pelo que a doença provoca. As pessoas não têm vergonha de dizer, por exemplo, que tem diabetes ou pressão alta. Não, mas dizer que é dependente químico, que é alcoolista, é mais difícil. O termo é alcoolista? É alcoolista. Alcoólatra não é doença. A expressão alcoólatra é de quando não era considerado doença. Esse radical final é mesmo de idolatria. Sufixo final. Isso, sufixo assim, adorar o álcool. Então não é doença, é alcoolismo ou o nome correto seria dependência química. Então pode, viu? Alcoólatra pode continuar, não tem problema. Isso, não é doença. Pode beber. E dentro disso, o que a pessoa, para a gente considerar ela uma pessoa já dependente química, até mesmo de álcool, ela incide de quanto tempo que a gente começa a perceber, por exemplo, 1 mês, 2 meses, até acrescentando uma pergunta que eles fez. Não se usa mais esse critério nem de tempo nem de quantidade. Então tem aqueles aspectos. Um outro aspecto importante é quando a pessoa começa a progressivamente aumentar o tempo de uso. Tomou uma latinha, outro dia toma 2 latinhas de cerveja, daí 3, daqui a pouco está com 10. No caso do alcoolista, começa fazendo happy hour sexta-feira. Aí começa a fazer happy hour de segunda a sexta.
Aí, além do happy hour, né, de ficar, né, ele começa a beber final de semana. Então, ou seja, ele vai aumentando o consumo, doutor? O tempo de uso da substância. Mas isso aí faz uma necessidade, do organismo se manter em contato com a substância. E no alcoolismo é muito fácil de ver, até pelo que começa com tremor. Se a pessoa não bebe, ela não consegue parar de tremer. É uma disfunção cerebral pela falta do álcool. Pela falta do álcool. Já está afetado. E aí ela começa com, digamos, bebidas como cerveja, depois vai para destilado, que é mais forte. Não necessariamente. Não necessariamente. O que importa é a quantidade de álcool no sangue. Então, o alcoolista que bebe só cerveja, bebe muita cerveja. Ok, doutor, antes de a gente entrar... Né? Existe isso? Existe. Antes de nós entrarmos especificamente no tratamento, evidentemente deve ter, não é, doutor? Quais são os malefícios? Tem tempo? Tem tempo? Ele perguntou. Temos quanto tempo? Os 10 piores. Vamos lá, os 10 principais malefícios catalogados pela saúde. Olha, assim, a dependência química é uma doença muito complicada porque ela causa problemas no organismo. Então, no caso do álcool, é por onde ele passa. Queima, né? Desde câncer de boca, câncer de estômago, câncer de intestino. Aí ele é absorvido, vai no sangue, circula pelo corpo e faz alterações de fígado, famosa cirrose, câncer de fígado, e vai para o cérebro e provoca outras doenças mentais, como depressão, psicose e tal. Então, as dependências químicas, elas causam doenças na pessoa. Agora, a complicação raras de outras doenças têm, assim, ela causa doenças em quem ela está em volta. Associadas. A família fica doente por causa dessa doença. Ok. Existe prejuízo social, né? A pessoa é mal vista na sociedade, aí aumenta porque tem preconceito, ela tenta esconder. Então é uma doença que ela não fica só nela. E ela é uma doença degenerativa, né? Porque eu acredito que ela enfraqueça o organismo como um todo. Como um todo. E ele fica propenso a pegar, também, né? Tem dezenas de doenças que os dependentes químicos têm mais probabilidade de ter. A imunidade diminui. A imunidade diminui, porque altera a formação do sangue também. Tem mais muitas, quase todos os órgãos são afetados. Doutor José, tem uma outra complicação que é rara em outras doenças, é que o dependente químico ele está mais propenso a acidentes. A maioria dos acidentes de trânsito, um dos motoristas, ou os dois, estão sob efeito de droga, a maioria álcool, né? E violência física. Se for uma droga ilícita, referente à situação do perigo do traficante, mas o alcoolismo, a droga lícita, o alcoolista está muito mais propenso a ele provocar ou ser vítima de homicídio. É uma questão estatística, ele se mete mais em briga, em confusões, fica corajoso. Aquela coloração bastante peculiar que um alcoólatra tem, alcoolista tem na pele, se dá ao quê? Vermelho, meio roxo, né? Um tom que você... Parece que sofre de pressão alta. É algo estranho de se ver. Ele se deve ao quê? Já é uma alteração, assim, a doença já está avançada, quando já tem alterações do fígado. Do fígado. Principalmente. Ok, ele já não está conseguindo processar... Geralmente é no rosto ou no corpo todo? Aparece na mucosa, aparece no rosto todo, aparece também alterações nos vasos, nos vasinhos que estouram, dilatam, porque o álcool ele estraga a parede das veias, então dá pequenas, como se fossem pequenas varizinhas assim, na pele, bem pequenininhas assim. Você veja. Me falaram, eu também li, que a pessoa que no caso é dependente do álcool, ela tem pouca probabilidade de ter filhos. É verdade, o homem em questão. Não é uma das. Não é tão frequente. Não é tão frequente provocar esterilidade. O que o álcool provoca mais frequentemente é a impotência. Talvez disfunção erétil. Correlata, né? Pode ser sim. Vamos falar de tratamento então, doutor? O que existe de opções de tratamento? É uma doença tratável ou controlável? O que não tem é cura. A gente não dá para dizer que existe cura da dependência química e nem do alcoolismo. Existem inúmeras formas de tratamento, né? Mais ou menos eficazes, né? Sim, mas existe uma forma, e o tratamento que a gente consegue com bom resultado é manter a abstinência. Ok. Mas um dependente químico que fica em abstinência, se ele
10 anos que seja, se ele voltar a beber um gole, se ele der um trago no cigarro de maconha, ele rapidamente volta a usar na mesma quantidade e frequência que ele usava há 10 anos atrás. Ou seja, não teve a cura. Mesmo tendo esse período tão grande de mais de 5 anos de abstinência... A gente não considera que tenha cura. Então, o que a gente busca? Manter a abstinência. Então, a gente faz tudo para manter a abstinência de todas as substâncias que mexam no centro do prazer, que é o que estimula a pessoa... A qualidade do tratamento depende do que, doutor? Você falou que umas têm um tratamento mais qualitativo, outras nem tanto. Depende de N variáveis ou não? Sim, porque assim, a pessoa precisa ser tratada por profissionais experientes. No início, a gente quase sempre precisa ter um período de internação integral, né, numa clínica. Né? Um clínico que é um lugar que tenha médico, psiquiatra, médico clínico, psicólogo, enfermeiro, para tomar medicação, para ser assistido na síndrome de abstinência. Todo acompanhamento. O que é importante saber que a síndrome de abstinência do álcool não fica só no tremor. Dependendo da gravidade, pode levar à morte. Nossa. Uma das causas de morte do alcoolismo é tentar parar a abstinência. É porque eu acho o que ele causa, doutor? A abstinência. Que pode levar a óbito a pessoa? O delírio tremens, que é um caso gravíssimo de abstinência, onde a pessoa tem um delírio intenso, um tremor muito intenso e um delírio, uma confusão, e dá uma confusão metabólica na pessoa, que se não for tratada... Esse período de abstinência, ele tem um momento mais crucial? Tem. Qual é? Qual seria? Os primeiros 30 dias de abstinência. É bastante tempo. Onde a pessoa deve se debater, deve dar sudorese e N coisas. Pode aparecer em torno de 1 hora depois do último uso e até 30 dias desse último uso. Então tem um período de 30 dias de risco de desenvolver uma síndrome de abstinência. E qual que é a porcentagem de pessoas que ficam boas, né? E aquelas que voltam a usar, no caso, que consegue manter? Depende do tratamento que ela fizer. Né? Assim, fazendo o tratamento, fazendo um bom tratamento, em torno de 30% das pessoas conseguem manter a abstinência 1 ano. Isso no mundo todo. É um número que é considerado um bom trabalho. 1 ano? Assim, seguindo por 1 ano. 1 ano de abstinência. 1 ano de abstinência. Se fizer um tratamento que for considerado bom, ele tem que ficar 1 ano de abstinência, pelo menos. Na clínica que a gente trabalha, a gente está conseguindo um pouco mais que isso. A gente está conseguindo... Esse 1 ano seria interno, por exemplo, no caso aqui da Nova Esperança, esse paciente ficaria 1 ano no regime de internato? Não, depois da internação. Não. Porque internado não vai usar mesmo. Assim, depois da internação, né, a pessoa conseguir, no seu convívio social, manter a abstinência por 1 ano. Isso é considerado bom. Social, conseguir voltar às atividades normais, trabalhar. Isso. E sem usar a substância, infelizmente, só 3 em cada 10. Okay. A gente está tendo um número um pouco melhor que isso. Doutor José, uma última pergunta antes do intervalo comercial. Qual é o papel da família na qualidade do tratamento? Porque só delegar a clínica, idiota lá a clínica, se vira. Perfeito. Qual é o papel da família? Então, essa clínica precisa ter um atendimento e orientação para a família. Primeiro porque a família está adoentada também. Claro. E ela não sabe lidar com a doença. Ela lida de um jeito que o dependente manipula, de um jeito que ele continue usando a substância. Então, essa família precisa ser orientada para não entrar na manipulação do seu familiar, do seu doente, né? E ajudar no tratamento. Então a família precisa ser tratada e orientada para conseguir ajudar essa pessoa a se manter na abstinência. É fundamental a família estar junto. Tem que saber como trabalhar com o paciente. Esse é um dos fatores até de manter a abstinência. Quem tem família bem estruturada tem mais chance de ficar abstinente do que quem é sozinho. Entendeu? Sim, tá certo. Um tratamento psicológico. Gente, nós sabemos que é um assunto muito vasto. Então se você quiser saber um pouco mais, qual é o site da clínica, doutor? Nova Esperança? Nova Esperança? Clínica Nova Esperança. Nova Esperança, okay. Tudo junto. .com.br? Ok. Bom, conversamos então aqui com o Dr. José Leão de Carvalho Júnior, médico psiquiatra. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Volta outras vezes para falarmos aí da saúde mental das pessoas. Verdade. Tá bom? À disposição de vocês. Vamos chamar o intervalo, a gente já voltamos em 1 minuto.